de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Dando continuidade à minissérie Gestão que Abastece Resultados, hoje nós estamos trazendo o último episódio com o Marcelo Borja, conteúdos que nós estamos levando para você, gerente dos postos da rede Ali de todo o Brasil, né? Conteúdos que realmente vão fazer diferença no seu dia a dia se você, a partir de agora, começar a aplicá-los cada vez mais aí no seu negócio. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele é fundamental para você, gerente, que é atender para vender mais. A gente sabe que a gente precisa de mais resultados, vender mais, mas como o Borja disse no último episódio, sem um atendimento diferenciado, a gente não consegue alcançar tantos êxitos assim. Então, hoje nós vamos falar com mais detalhe sobre vendas e oportunidades de negócio. Então, não perca, porque esse conteúdo aqui tá demais. Bora lá, Borja? Vamos lá, preparado para o terceiro episódio. Primeiro e segundo, acho que a galera gabaritou aí, chegou para o terceiro agora. Muito feliz. Karen, eu queria confessar para você... Confesse, Borja. Obrigado por colocar a figura do gerente como protagonista. É uma figura difícil. Sábado, domingo, feriado, já falamos sobre isso. Nem sempre tendo reconhecimento. É verdade. E o podcast, trazendo esse tema do gerenciamento, da liderança, ele coloca a luz sobre o papel fundamental que é o gerente do posto Ali no Brasil todo. E é fundamental, né, Borja? Porque realmente é o braço direito do revendedor, né? Então, por outro lado, também, assim, tem muito revendedor, que como você falou no outro episódio, que ele é um revendedor e ele também tem a figura de gerente, né? Ele faz um pouco de cada coisa. Mas a gente sabe também que tem muitos postos que o revendedor ou tem mais de um posto, ou um posto ele é complexo, precisa desse profissional, né? Para, como a gente comentou no outro episódio, dividir aí as funções, as tarefas, para que essa operação realmente seja eficaz. E o nome propriamente dito, gerente, encarregado, chefe de pista, o outro extremo, Karen. Então você tem revendedores que são gerentes que são constituídos como gerente na forma, só que você tem muito frentista que ele faz o papel de gerente também. E está nos assistindo hoje. É um posto menor ainda. Na minha rede, o frentista caixa, ele tinha quase que a autoridade de um gerente, que ele ficava parado, dando troco, emitindo nota. Então você tem várias formas de falar o nome gerente. Só que o nome para mim não muda, o que tem que ter de diferente mesmo é a atitude e focar em resultado e venda, que é o tema do podcast de hoje. Borja, só fazendo uma recapitulada aqui em tudo que nós já falamos aí, né, nesses episódios. A gente falou muito sobre o cenário de mercado, né, do perfil desse gerente, das habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Nós falamos sobre essa questão da autorresponsabilidade, né, como que esse gerente, o papel dele na autorresponsabilidade perante a equipe. E agora vamos falar de vendas. Eu queria que com a sua experiência você falasse para a gente qual que realmente qual que é o impacto, né, do gerente. Como é que ele consegue identificar as oportunidades de vendas no negócio? Boa, Karen. Todo negócio depende de resultado. E resultado é venda. E nós somos varejo. Varejo, eu diria para quem está nos assistindo, é uma gota de cada vez. De gota em gota você vende milhões de litros. Mas começa de gota em gota. E venda de produto também é um pouquinho de cada vez, todo dia. Primeiro conceito básico é você treinar a equipe para vender mais. De que maneira? Estabelecendo meta e alvo. Acho que vai ter uma pergunta dessa daí, né? Ah, com certeza. Eu sabia que você não ia me deixar sem essa pergunta. Mas você prepara a equipe para vender mais, estabelecendo meta e alvo, equiparando os seus produtos também, preço competitivo. Não adianta querer ter preço fora do mercado. E aqui não estou falando de combustível não, Karen. Estou falando de palheta, shampoo, cheirinho, fluido de radiador, fluido de freio, tudo que você compõe dentro de um carro. Pouca gente sabe, eu fiz uma pesquisa, a maioria dos carros são 12 oportunidades.
Vou repetir. Cada carro que para no posto tem 12 oportunidades de venda. 12 oportunidades. E a gente atende em média, um posto pequeno de 100 mil litros, ele atende por dia de 200 a 300 clientes. São 300 clientes, Karen, para você oferecer. Se você oferecer, vende. Pergunte para mim, Borja, qual é o produto mais vendido no posto? Borja, qual que é o produto mais vendido no posto? O que é oferecido. E o melhor vendedor do mundo, cara, é o que mais ouve não. Por incrível que pareça, as pessoas têm medo de ouvir não. Você já sai de casa com o não. Em vendas é isso, cara. O não já está ali. Então oferece o máximo que vai ouvir ou não. Agora tem que passar segurança para o cliente também. Não, e os melhores vendedores, ele tem lá uma lista, falando de vendas de forma geral, né? Ele tem lá uma lista de clientes, ele vai ter vários não, mas se ele tiver um sim, 2, 5... Então, assim, ele realmente vai ter os nãos, mas vai vir um sim também, né? E aí, Borja, eu queria que você respondesse pra gente o seguinte. A gente fala muito, a gente tem um frentista, que é o profissional que tá ali na linha de frente, né? Como é que a gente pode transformar esse profissional num consultor de venda? A gente fala vendedor de pista, ou um consultor de vendas, um consultor de pista, sem forçar muita barra. Karen, eu falei no episódio anterior sobre a integração. É desde o primeiro dia de pista, mostrar para ele, explicar para ele que ele tem um alvo a ser atingido. Se ele souber disso, ele começa a pensar diferente. Agora eu vou reforçar. Atender bem para vender mais. Você está chegando hoje, você é frentista. Bom dia, Karen, tudo bem? Bom dia. A sua meta são 30 litros de óleo no posto. Quando eu estabeleço já a meta dela, desde o primeiro dia, eu começo a transformar. Agora, Karen, muitos frentistas não se preocupam com a venda por causa da comissão. E eu entendo eles. Ele está satisfeito com o salário. Esse é o perfil mais difícil de você transformar em vendedor, que é a sua pergunta inicial. Ele não quer a comissão. Acho que quem está nos assistindo já passou por isso. Ele só quer trabalhar. Agora eu preciso estabelecer uma meta para ele, para que ele atenda bem. A partir do momento que ele começa a atender bem, ele começa a vender mais. Se ele não está preocupado, eu falei comissão, pode ser prêmio, reconhecimento, bonificação. Cada posto escolhe um nome diferente. Gosto de reconhecimento e premiação também. Então, desde o primeiro dia, estabelece uma meta. Mesmo que ele não queira ganhar a premiação dele, ele tem que ter um alvo a ser atingido. E ele só consegue esse alvo se ele atender bem. Borja, que tipo de conversa, né? Ou até mesmo treinamento muda essa mentalidade? São 3 treinamentos. Primeiro, um técnico. Eu preciso conhecer a parte técnica do produto. Viscosidade, API de lubrificantes, a aprovação das montadoras. Então ele precisa ter um conhecimento técnico, só que o conhecimento técnico, o treinamento, ele não vende. O que vai vender é característica e vantagem do produto. Ele teria que ter um segundo treinamento de argumento de vendas, de técnica de vendas. Inclusive nós temos no ônibus de escola e na academia corporativa técnica de vendas. Sim, temos. Aí é neurociência, o cérebro trino, você tem uma série de coisas que você treina ele com técnica de vendas. E o terceiro treinamento, primeiro técnico, segundo de vendas e o terceiro motivacional. Se sentir pertencente, fazer parte da equipe, tirar de dentro dele, Karen, o que ele tem de melhor. Quando você tira o que ele tem de melhor, ele se sente feliz no que ele faz. E trabalhar com quem é feliz é muito bom. É horrível trabalhar com gente mal-humorada, gente que fica bravo o dia inteiro. Não vai vender nada, não vai atender nada, então é complicado. Eu gosto de trabalhar com gente feliz. E assim, Borja, né, com tudo isso que você falou, a gente está falando muito sobre vendas, atendimento, né, a motivação do frentista. Qual que é a diferença entre atendimento, encantamento e venda? Atendimento é o básico. Chegar, cumprimentar, colocar o bico e abastecer. Encantamento é o segundo passo. Quando além disso eu trato ele pelo nome, falo meu nome, me apresento para ele. É muito legal, Karen. Acho que quem está nos assistindo sabe disso também. Tem muito posto que o cliente chega no posto A, ele entrega a chave. Com você devia acontecer isso no seu posto.
e fala, faz o que precisar. Uhum. Isso é encantamento. Só que não Ele confia, né? Ele confia. Só que não basta eu atender e encantar. Eu preciso vender também. A nossa empresa precisa de vendas. Então, mesmo essa pessoa que entrega a chave, eu preciso vender algum produto para ele. Uhum. Agora, Karen, tem que ter transparência na venda. Transparência na venda seria o seguinte: só vender se realmente precisar. Quando eu não consigo fazer a venda, eu ganho um cliente, porque eu fui honesto com ele. Então, honestidade é o princípio básico do terceiro atendimento, que é voltado para vendas. Quando precisa, eu ofereço e ele decide se quer comprar ou não. Agora, não oferecer produto se ele não precisar. Se o lubrificante estiver no nível, ok. Leva a vareta e mostra para ele: senhor, o óleo está no nível, não precisa. Então, acho que entendo que essa parte é importante também, de honestidade, que seria o terceiro atendimento de vendas. E qual que é o papel do gerente para ele estimular a venda, né, no dia a dia? Eu tenho um mantra comigo, que todo dia é dia 30. Que dia é hoje? Dia 30. Amanhã. 30. Sábado. 30. Domingo. 30. Então, quem está me assistindo aqui, pergunto para você, me responda que dia é hoje. Todo dia é dia 30. Então, o gerente, ele já sai do escritório, Karen, com a cabeça que hoje é dia 30. Por quê? Ele tem que vender hoje. Não deixar para o último dia do mês. Tem que fechar o mês, né? Como se fosse... Todo dia. Todo dia. Todo dia. É uma luta por dia. Então, acho que esse é o primeiro papel dele, inspirar isso com a equipe. Incentivar, reanimar. Não é fácil. A maioria dos clientes já sai estressado de casa. Não quer comprar nada, só quero colocar combustível e ir embora. Então, a venda do produto agregado depende muito da presença do gerente na pista, como incentivador, não como pressão. Uhum. Não pressionando, mas incentivando. Parabéns, Karen, muito bom, você foi bem dessa vez, vai melhorar na próxima. Então, ele tem que entender: todo dia 30, incentiva a equipe na pista. E eu já falei em outros episódios, ele também dá o exemplo. Ele não precisa ser, Karen, o melhor vendedor. As pessoas confundem isso. Uhum. Ele também vai ouvir não, mas ele tem que fazer a oferta correta. Uhum. E como que o gerente ele pode propor metas motivadoras sem gerar aquela pressão que você até comentou aí nos últimos episódios, né? Que ninguém está aguentando mais pressão, sem esse medo, né? Todo na linha de frente. Ele deveria conhecer, e a gente fala esse treinamento que é conteúdo nosso, o conceito SMART. SMART é simples, mensurável, atingível, relevante e temporal. As metas têm que ser simples. Não adianta complicar. Karen, se você fizer isso, você ganha aquilo. Só isso, simples. Não fique inventando muita história, não. Teve o gatilho, nossa, não sei lá, aí não, depois da curva. Não estou dizendo que está errado, mas eu tenho uma rede, e é amigão meu, tá? Ele tem meta, submeta, metade da submeta e 1/3 da submeta. Eu falei, gente, explica para mim. Ele falou, eu preciso pegar o computador para explicar. Aí não dá certo. Então, meta tem que ser simples, mensurável, tem que dar para medir. Quem não mede não gerencia. Uhum. Então eu faço a meta simples, mensurável, atingível. E esse é um ponto importante, Karen, porque quando o revendedor estabelece a meta, por que ela tem que ser atingível? Para o negócio ganhar, para o funcionário ganhar e ele pagar a premiação com amor no coração. Uhum. Aquele dinheiro, aquela premiação, aquela bonificação faz parte do trabalho do funcionário. Então, o atingível, estabeleceu a meta, que todo mundo sabe que não vai ser atingível, ela faz efeito contrário. O povo joga contra, né? Desmotiva. Eu sei que eu não vou atingir. O relevante, Karen, é um princípio interessante também. Por exemplo, vou fazer o exemplo do relevante. Eu gosto muito de usar exemplo prático que funciona mais, tá? Karen, essa é a sua meta de energy. Vamos lá? Vamos. Tamo junto? Tamo junto. Fale se eu bater a meta. Fale. Se eu bater a meta. Ganha um chaveiro. Eu senti uma tristeza no seu rosto. Eu gosto de chaveiro. Tá bom. Vai ser uma caneca. Então, o relevante tem que ser uma premiação que seja interessante. O relevante é para os dois lados. Esse conceito é atribuído ao Peter Drucker,
do conceito SMART. O relevante tem que ser importante para a empresa, mas importante para o funcionário também. E o último, que é o temporal. 90% dos postos erram por não fazer o temporal. Temporal, dando exemplo também. Vamos lá. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Borja. Essa é sua meta para janeiro, fevereiro e março. Pergunte para mim, e abril? E abril? A gente senta e conversa em março. As pessoas não determinam o prazo. O temporal, ele tem que ter um limite de prazo para você poder concluir se a ação deu certo ou não. Então, quando o gerente conhece e aprendeu hoje, né, o SMART, simples, mensurável, atingível, relevante e temporal, ele faz uma gestão boa das suas metas do posto. E agora, com as metas nas mãos, quais são os indicadores que os gerentes precisam dar mais atenção? Para a equipe de pista, eu teria 3 ou 4 no máximo. Acho que volume abastecido, quantidade de abastecimentos, venda de lubrificante e venda de produto aditivado, no caso, gasolina energy. Eu não teria muito alvo não para a equipe. Para o gerente, eu teria esses 4 alvos, mais um alvo de inventário, novos clientes, despesa também. Então, mas para a equipe, eu teria poucos alvos. E, assim, como é que o gerente ele pode assim, envolver a equipe, né, nessas metas, mostrar que todos estamos juntos no mesmo propósito, buscando o mesmo resultado? Acho que no segundo episódio, acho que no primeiro, eu falei sobre reuniões. Uma das pautas da reunião deveria ser os resultados da semana. E as metas, né? E as metas. E fica muito legal, Karen, porque você bate palma, você dá premiação, elogia em público, corrige em particular. Então, acho que o primeiro passo do gerente para engajar é trazer todo mundo para a reunião, e uma das pautas da reunião seriam as vendas da semana. Agora, a reunião de resultado não pode ser por mês, porque aí você já teve o sim ou não. Reunião de resultado é por semana. Eu faria 4 reuniões de resultado para engajar a equipe, que é a resposta da sua pergunta. Excelente, Borja. Agora, assim, como que, assim, com base na sua experiência, né, como que a gente pode usar essas campanhas internas para alavancar mais o resultado? Bom, Karen, eu tenho uma frase, eu gosto muito, ela me acompanha nos meus treinamentos também. Todo ser humano é indefeso ao elogio. Eu vou repetir. Todo ser humano é indefeso ao elogio. E você pode agregar premiações que não sejam só em dinheiro. Dinheiro legal, Pix eu gosto também, me dá sua chave aí, manda um Pix para você. Mas você tem premiações que você recebe, que você guarda por muito mais tempo. Então, por exemplo, destaque do mês, um dia de folga, uma camisa do time preferido para quem bateu a meta do mês, um almoço com a família para quem bateu a meta do mês também, o dia de salão para o homem, para a mulher. Então você tem hoje premiações, campanhas internas mais atrativas do que o dinheiro. Acho que o dinheiro ele tem que ser colocado para você remunerar um produto vendido, legal, mas uma campanha eu faria ela um pouquinho mais. Eu me lembro de um posto que fez uma campanha, a maioria dos funcionários dele eram da Bahia e não tinham nunca voltado para a Bahia. Ele fez uma campanha para ir de avião para a Bahia, passar 3 dias ou 4 dias. Não era em hotel nada, era para ir para a casa deles lá, dos parentes. Cara, você não imagina a alegria da galera. E não é o custo da passagem em si. Ele ganhou do posto o direito de voltar lá para Salvador, seja Feira de Santana, onde for, para conhecer, restabelecer laços com a família dele. Então, eu acho que são ações que o posto faz que vão além do dinheiro. E fica marcado, né? Para o resto da vida. Vou te contar um segredo. Revelações do podcast. Eu já ganhei prêmios da Ali, lembranças da Ali, que estão na estante da minha casa. Eu olho com muito carinho. O legado para o meu filho vai ser as lembranças que eu tenho na estante. Tem muita coisa da Ali lá. Muito obrigado. Que bacana. Cada presente que vocês me dão eu guardo com carinho. Então não é o dinheiro em si.
Eu sou remunerado pelo meu trabalho, assim como frentista, assim como gerente. Mas quando você materializa de uma outra forma, fica muito bem. Agora, pelo amor de Deus, né? Day off não, né? Dia de folga, né? Não. Aí não. Teve um gerente que falou pra mim, falou, seu Borja, tô pensando em estabelecer aqui no meu posto day off. Falei, viu? Ninguém vai entender isso. O que é? É dia de folga. Falei, então fala dia de folga. Dobradinha. Dobradinha é o sonho do frentista. Você sabe o que é a dobradinha ou não? O que é a dobradinha? Um sábado e um domingo. É. Porque eles quase não têm essa oportunidade. Então, você tem premiações. Agora, eu volto a dizer, Karen, é legal premiar em dinheiro, é legal premiar em Pix, mas cria outras coisas. Tem uma que é clássica, impostos. A gente já fez muito treinamento junto da Ali no Avance, no presencial, no digital também. E os revendedores confessam o aniversariante do mês. Uhum. É um bolo. Não, teve um, eles falaram assim, Borja, mas se eu tiver 5, é 5 bolos? Eu falei, não, doido, é um bolo só. É um bolo para todo mundo. Já vi homem grande chorar porque alguém cantou parabéns para ele. Sem bobear, nunca ninguém fez. Não fez? Nunca teve. E no dia do aniversário, eu não sei você, eu não quero que ninguém fale nada. Mas se ninguém falar, eu fico tão triste. É a mesma coisa ele. Então você tem ativos para fazer, para premiar. Isso faz a venda crescer. Uhum, é verdade. Isso reforça também a questão do coletivo. E eu queria até te perguntar isso. O que você acha que é mais interessante, né? Recompensa individual ou coletiva? Eu entendo que o individual possa ser feito para fechar uma campanha. Uhum. Tipo uma campanha trimestral, semestral ou até anual. Tem uma rede agora que vai dar uma moto pro melhor vendedor do ano. Achei muito legal também. Cara, é 15, 16 mil reais. Um baita de um prêmio. Mas ela vai dar para aqueles que chegarem lá. Então, de certa maneira, ele está fazendo individual. Para a equipe toda, eu acho que teriam que ser benfeitorias, por exemplo, um churrasco, uma confraternização, uma pizzaria. Também acho que funciona bem. Acho que seria o equilíbrio. Não posso te falar que é melhor ser só individual ou coletivo. O coletivo é legal também. Uhum. A pessoa se arruma, vai para rodízio de pizza, churrasco da firma. Você quer ver o mais simples que tem, que eu gosto muito? Amigo secreto. Tem muito posto que faz amigo secreto. Agora tem que pôr um presente mais caro. A galera manda presente de 10, não tem mais nada de 10. Mas amigo secreto... R$1,90 na loja. Nem o 99 não tem mais presente de 10. Karen, esse seria o coletivo. Então eu faria uma mesclagem entre os dois. Borja, você me fez lembrar aqui, só para fechar esse assunto, mas assim, realmente são muitas coisas que, como você comentou, nem tudo é só o valor monetário, né? A gente fazia muito essa questão da dobradinha, porque isso era uma coisa muito... que chama muita atenção deles, porque muitas vezes, pensa, o frentista, às vezes, sai de casa, ele não consegue ir no banco, ele não consegue ir no médico. Isso. Ele não consegue resolver nada na vida dele. Quando ele acorda, carta vencida, grama pra cortar. Na hora que ele acorda, já tá na hora de pegar o turno. Se ele tá trabalhando à tarde, né? Aí ele sai 10 horas da noite. Aí chega em casa, no outro dia acorda à tarde. E o que... talvez aquele que trabalha até 2 da tarde, tem que correr para achar um banco aberto, né? Então, acaba que eles realmente têm essa dificuldade. Ou, muitas vezes, não consegue participar de eventos da família, né? Um casamento, tem que ficar lá combinando e tal. Então, a gente fazia essa dobradinha, a gente não dava esse nome, por isso que você me perguntou, eu não sabia o que era, mas... Você foi rápida. Mas a gente fazia, porque isso era uma coisa que... era o diferencial para eles. Agora, uma coisa que a gente fazia muita coisa assim, ligada à premiação que ia para a esposa. Ah, que bacana. E a gente mandava carta para a esposa. Como é que funcionava a carta para a esposa? Então, a gente mandava, assim, fazia uma carta falando que o marido dela, né, foi o destaque e tal. A gente fazia um link que ela também estava ajudando naquele alicerce, né? Então... Puxa, que legal. Isso era muito bacana porque ela... também contribuía, porque ela gostava, né? E ela também acabava incentivando o marido a manter nesse mesmo ritmo, né? Porque aí você entregava um eletroportátil, um eletrodoméstico, aquela pessoa ganhou aquela premiação, né? E aí
Isso fazia um peso para a família. E a gente também fazia um churrasco que também, às vezes, levava a família, né? Muito legal. Então, aquele momento que a família tá ali confraternizando com o marido, vendo ele receber uma premiação, isso tem um peso. Então, só para devolver para você, você me trouxe uma recordação boa também. Quando eu trabalhava no posto de frentista, na minha folga, no começo, eu dormia até 10 horas da manhã. Eu trabalhava de manhã no posto. Dormia até 10 horas. A Sandra, minha esposa, um dia me chamou e falou: meu amor, por que na sua folga você não acorda mais cedo e fica com a gente? Puxa, aquilo mexeu comigo. Ela falou: você está se dando tudo 6 dias para a empresa, né? Mas um dia que é o seu dia, você está dormindo. Eu dormia até 10 horas da manhã, ficava igual gato de supermercado no interior. Dormia de manhã de um lado e de tarde do outro. Almoçava e dormia a tarde inteira. A partir daquele momento eu passei a ficar mais com ela. Eu não tinha o João Pedro naquela época, mas a gente passou a conviver mais juntos, a passear mais. E quem está nos assistindo sabe disso, quem trabalha em posto, o dia de folga é terça, é segunda, é quarta. Agora, quando tem dobradinha, é maravilhoso. É verdade. E eu tava aqui pensando também, sabe, Borja? Eu como... Tá bom o papo, não tá? Tá muito bom. Muito legal. E eu como gestora e como educadora aqui também na Academia Corporativa, eu tenho um sentimento que, às vezes, com o passar dos anos, vai caindo um pouco ali a motivação da galera, né? Então, eu queria que você falasse para essas pessoas, ou que estão passando por esse momento agora, né? E que tipos de práticas um gerente pode fazer, pode aplicar no seu negócio para que ele consiga manter a motivação aí sempre em dia. Bom, a gente trabalha com 3 tipos de motivação. Motivação 1.0, 2.0 e 3.0. A motivação 1.0, ela é baseada num princípio de hierarquia das necessidades atribuída a Maslow, que é a pirâmide de Maslow. E Maslow diz o seguinte: motivação é motivo para a ação. Uhum. Eu preciso descobrir, Karen, qual é o motivo de ação daquela pessoa. Pode ser que ela esteja, e não sei com você, comigo acontece direto assim. Não é ter o bem, é lutar para ter. Quando eu conquisto, é legal conquistar um tênis, uma bicicleta, um relógio, seja qual for. Quando você junta dinheiro, pega uns trocados daqui, uns trocados de lá e conseguiu comprar aquele bem. A motivação, e voltando para o gerente, que é fundamental, ele tem que estar próximo da equipe e entender o que motiva aquela pessoa. A Karen se motiva por coisas que talvez o Borja não se motive, ou que o Vlad não se motive, ou o Samir não se motive. Então você tem motivações diferentes. Agora o gestor tem que conhecer cada indivíduo, como cada pessoa é. Eu fiz uma vez uma campanha e foi horrível. Ia ter uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo e eu falei para os meus frentistas, eu era gerente, o melhor vendedor ganharia uma corrida para ir assistir a corrida. Você sabe o que aconteceu com o cara que ganhou? Pediu a conta. Por quê? Seu Borja, eu não sei comer, eu como de colher, eu nunca fui no hotel na minha vida e eu preferia um outro prêmio. Aí eu fiquei meio assim, falei, o que você gostaria? Ele falou, quanto é que o senhor gastou? Eu falei, não posso te dar em dinheiro. Eu não gosto muito de dar em dinheiro premiação. Mas na época acho que foi R$3.000, era o prêmio há 15 anos atrás, 20 anos. Aí ele falou, o senhor não pode fazer um churrasco com esses 3.000 e fazer uma faixa bem grande, falando que foi o Zé Luiz que deu o churrasco? Eu vou fazer mais. Vai trazer a família, vou alugar um pula-pula, aquele balãozão pula-pula, e vai vir com todas as crianças. Mas ele chorava e me abraçou. Aí ele se motivou. Eu estava pensando motivação, Karen, com os meus olhos, com a minha vivência, e não com a dele. Você sabe quem sente falta de Netflix? Quem? Só quem tem. Quem não tem? Sabe quem sente falta de 5G? Só quem tem. Só quem tem 5G.
Então a gente tem que começar a olhar... É a questão da referência, né? Eu estou olhando com os meus olhos. Então, respondendo a sua pergunta, motivação é individual, tem que conhecer o indivíduo. Quando ele começa a cair um pouquinho, encosta nele. E 90% dos casos, Karen, é falta de uma palavra de carinho. Tem uma música do Legião Urbana que eu gosto muito, que diz o seguinte: o mal do século é a solidão. As pessoas estão solitárias. Eu preciso dar mais amparo, preciso dar mais ombro. Quem trabalha comigo, ele vai permanecer mais na empresa, vai se lembrar de mim como amigo. A sua jornada, não só como gestora, até hoje em dia, quantas pessoas passaram pela sua vida que tem você como referência. O gerente é referência. Vai passar o emprego, vai passar a pessoa e vai lembrar, foi a Karen que fez isso comigo, me ajudou, me incentivou. Então, eu vejo o papel do gerente como um grande motivador. Excelente, Borja. E para a gente poder fechar essa minissérie fantástica, voltada aí para o nosso gerente, qual que é o conselho que você daria, né, para esses profissionais para melhorar os resultados a partir de agora? Deu até molhar a garganta para você falar. Pergunta difícil também, Karen. Posso contar uma história? Pode. Em vez de falar um conceito, tinha um carregador de vasos que todo dia ele enchia 2 vasos com água e levava para o palácio. Só que um dos vasos, ele tinha um furo. Ele chegava sem água. Todo dia ele enchia os 2 vasos, levava para o palácio e um chegava vazio. E o outro chegava cheio, ele colocava água lá. Um dia, o vaso que tinha um furo conversou com ele e perguntou para ele: por que você continua me enchendo se eu não consigo entregar o que você precisa? Ele falou: vou te propor um desafio. Hoje, indo para o palácio, olhe à sua volta e veja o que você acha de diferente. Ele encheu os 2 vasos, chegou lá um cheio e um vazio, e ele perguntou para o vaso vazio: o que você viu ao seu redor? O vaso ficou encantado e disse assim: eu vi flores lindas, azuis, amarelas, rosa, grande, pequena, de todo jeito. Ele falou: pois bem, quem regou essas flores foi você. Eu sabia do seu defeito, mas eu não deixei de trabalhar com você porque você tinha dificuldade. Então a mensagem final: numa equipe, 5 pessoas, não vão ser 5 vendedores, mas pode ter um lá que seja um vaso que precisa ter apoio também. Alguma qualidade ele tem. Uhum. Acho que os 5 vendedores eu não vou ter. Então eu valorizaria os 4, mas daria apoio para aquele que não vende também. Então essa é a minha mensagem final. Espero que você tenha gostado. Excelente. Foi legal? Muito bom. Eu quero te agradecer por esses 3 conteúdos fantásticos, né? E por encerrar também com essa reflexão super importante. Porque a gente está falando aqui de negócio, a gente está falando de resultado, a gente está falando de vendas, mas a gente também está falando do indivíduo, né? A gente está falando de as pessoas não vão ser iguais, as pessoas são diferentes, e o que a gente consegue como gerente, como líder, extrair o melhor de cada pessoa, né? Então, infelizmente, essa cobrança, Karen, os 5 vendedores perfeitos não vai existir. Uhum. As pessoas não são iguais, o negócio não é igual. Então, acho que esse novo líder que está surgindo agora, e tem muita gente boa assim, viu, Karen? Ele tem que ser mais paciente, né? Entender a dificuldade das pessoas e trazer. Porque às vezes, Karen, ele não é bom para vender lubrificante, mas ele varre a pista, ele faz tudo o que precisa fazer. Quando alguém falta, é para ele que eu ligo. Uhum. Ele deixa o dia dele de folga e vai para o posto. Então a gente tem que valorizar o conjunto todo. Vai vender mais, porque a equipe está unida. É verdade. É isso aí, Borja. Obrigada mais uma vez por enriquecer aqui a bancada do Tanque Cheio. Custou para vir, mas quando veio... 2 anos, hein? Mas trouxe o conteúdo realmente fantástico, né? E a gente fica muito feliz de conseguir levar esse conteúdo para os gerentes, ter um conteúdo específico para eles. Eu tenho certeza que quem realmente sentar, escutar, anotar e praticar vai colher muitos resultados, né, do seu trabalho. Então, Borja, muito obrigada por compartilhar com a gente todo, né, seu conhecimento, toda a sua experiência, suas histórias, né? Foi fantástico.
Eu que agradeço. Eu também estou tentando evoluir. Acho que o processo de evolução não é usar melhor uma ferramenta, um computador. Evolução é você ter um espírito bom, uma mente boa, buscar paz e equilíbrio. Acho que o equilíbrio é fundamental. O gestor hoje ele é cobrado, mas a tríade fundamental seria ele também ter o trabalho, a família e ele buscar em algo que seja superior a ele, força para tocar todos os dias. E tem muita gente boa. Na Ali, nos nossos treinamentos, eu encontro muito gerente bom, muita menina de gerente também. A gente fala gerente, menino e menina, né, Karen? Sim, é verdade. E muitos profissionais, tanto homens quanto mulheres, e né, mulheres também, fazendo um trabalho fantástico, né? A gente vê o quanto que a mulher tem crescido nesse segmento, né? Muito. Então, quando eu comecei lá atrás, eram mais homens, não que não tivesse mulheres, eram mais homens, mas cada vez mais a gente tem visto revendedoras também, né? O quanto tem crescido, o quanto tem feito a diferença aí nesse Brasilzão aí, né, Borja? Perfeito. Borja, então é isso. Muito obrigada mais uma vez, tá? E agora eu falo com você, nosso revendedor, nosso gerente principalmente, né? Para quem a gente fez esse conteúdo. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. A nossa mensagem que fica aqui é que você realmente escute, coloque em prática, você vai ver a diferença no dia a dia, né, do seu posto, você vai ver a diferença da sua equipe, você vai ver a diferença em você como profissional. E você que ainda não é revendedor Ali ou que ainda não trabalha com um posto de serviço, vou deixar aqui um QR Code para você conhecer um pouco mais do que é a Ali, quais são os benefícios, o que a gente tem para oferecer para você. Então, eu te convido, vem para esse mundo, vem para a Ali. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.